Senhor, meu Deus, meu Pai, ainda estamos na Tua presença, Senhor da glória. Meu Deus, essa noite é a noite onde nós separamos para estar diante de Ti, ó Deus, para falar contigo, para ouvir a Tua palavra. Ó Espírito Santo, estamos nessa noite, Senhor, na condição de vasos, meu Deus, diante do Senhor. E o Senhor é o oleiro, Pai, vai tirando de nós tudo que não Te agrada, vai tirando da nossa vida, meu Deus, tudo que não convém agora. Ó Espírito Santo, eu Te peço, meu Deus, vai, Senhor, movendo as águas, vai agindo, Pai, na nossa vida. Meu Deus, precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos testificar de Ti na nossa vida. Ó meu Deus, se eu creio, Senhor, meu Deus, na obra que o Senhor vai realizar, meu Deus, nesse rebanho, meu Deus, em cada ovelha. Oh meu Pai da glória, Tu está tratando com cada ovelha, Tu está, Senhor, agindo na vida de cada ovelha. Oh Deus, Tu sabes, ó Pai, que eu não servo de apresentar essa igreja, esse povo diante de Ti. Meu Deus, Tu sabes, ó Pai, meu Deus, do compromisso que eu tenho contigo, de falar a Tua palavra, de ensinar. Oh meu Deus da glória, eu Te peço, meu Deus, que o povo, Pai, desta igreja, nós possamos amadurecer e crescer no temor do Senhor, no conhecimento, ó Pai. Por isso eu Te peço, vem nos ensinar. Ó Espírito, nos ensina o temor da Tua palavra, porque, Senhor amado, nós olhando, nós temos contemplado e vista, meu Deus amado, que o povo está esfriando, Pai. Meu Deus, Pai amado, não há mais temor. Parece, Senhor da glória, meu Deus amado, que não temos mais, Senhor, meu Deus, aquela motivação, meu Deus, do passado. Parece que a Tua igreja, meu Deus, está sendo atingida, meu Deus, pelo esfriamento, ó Pai. Oh meu Deus, como as sagradas escrituras, meu Deus, nos informam, meu Deus, estamos vivendo em tempos difíceis, ó Pai. Meu Deus, o amor está se esfriando, a iniquidade aumentando, o pecado está aumentando. Mas eu creio, Senhor, meu Deus, que a igreja santa, a igreja que vai morar no céu, meu Deus, ela foi amada, não envolvida, meu Deus, por nada desse mundo, ela não é envolvida, Pai, pelo esfriamento, pelo pecado. Meu Deus, então, Senhor, eu Te peço que nós possamos nos manter fiel, Senhor amado, fiel. Por isso, Senhor, eu creio, meu Pai, naquilo que Tu vai realizar, naquilo que Tu vai fazer, porque, Senhor, a igreja que anda na presença do Seu Deus é uma igreja forte, é uma igreja poderosa, é uma igreja que tem vivenciado o sobrenatural de Deus. Oh Senhor, então, meu Pai, que não falte a Tua glória, que não falte a Tua presença no nosso meio. Meu Deus, cura, sinais, prodígios, revelação, profecia, meu Deus, visão espiritual, meu Deus da glória, curas, ó Pai. Meu Deus, os sinais, Pai, irão acompanhar aqueles que creem. Eu creio nisso, meu Pai amado, nós cremos em Ti. Meu Deus, que não falte o avivamento e o poder, que não falte a Tua unção, meu Deus, sendo derramada sobre esta igreja. Meu Pai da glória, eu Te peço, meu Deus, que a Tua unção venha ser notória. Meu Deus amado, hoje é culto de ensinamento. Meu Deus, que queremos aprender mais de Ti. Meu Pai, exorta se quiseres, ensinar, ensina. Meu Deus, estamos à disposição do Teu Espírito para Tu fazer aquilo que Tu quer e falar aquilo que Tu quer no meio de nós, ó Deus. Tu tem liberdade, Senhor, nesse lugar. Não é o que eu quero, meu Deus, não é o que os obreiros querem, mas é o que o Senhor quer, é aquilo que o Senhor quer falar. Meu Deus amado, nós damos, Pai, plena importância naquilo que Tu quer falar, igreja, Pai. Oh, meu Deus, meu Pai, que esse culto venha a ser um culto recheado da Tua glória, recheado da Tua presença. Meu Deus, o frio sai daqui quente, o cansado sai daqui renovado, o enfermo curado. Meu
Jesus. Meu Pai, tu sabes disso, eu tenho te pedido, meu Pai amado, então vai agindo, vai trabalhando, vai movendo, meu Deus, a tua mão de poder nesse lugar, meu Pai, faz coisas grandes, meu Deus, desta igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui à disposição de ti, estamos aqui, Pai, meu Deus, em sinal de humilhação de joelho, Senhor, de joelho é melhor, meu Deus, de joelho é melhor, é sinal de humilhação, meu Deus amado, e estamos nos humilhando na presença do nosso Deus. Amai, eu faço rima das terras, meu Deus, em nome de Jesus, faz coisas grandes essa noite. Faz coisas grandes nesse lugar, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, magnificado nas nossas vidas, nessa igreja. Meu Deus, Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, muito obrigado por esses momentos, ó Deus. Continua conosco nesta reunião, continua conosco nesse culto, meu Pai amado, derramando a tua glória e do teu poder. Tudo isso é o que nós te pedimos, tudo isso é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tão forte como Jeová, não há outro eu não conheço. Tão forte como Jeová, não há outro eu não. Com palmas, irmãos. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Vai, onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Muitos falam isso, irmãos? E a nossa resposta: meu Deus está no céu, também no meu coração. Do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Bem forte. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia, que glória a Deus aí. Quando estão sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Pegue a sua Bíblia agora em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui o obreiro, irmão Gerderson, para fazer a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, e vamos dar lugar, não vamos adorar, vamos exaltar. Aleluia, Jesus está derramando a sua glória, Ele está derramando a sua presença nesse lugar. Só vai sair daqui frio, gelado, aquele que não der lugar, aquele que não abrir a boca e der glória, aquele que não se envolver no Espírito. Agora, aquele que se mergulhar nas águas do Espírito, vai sair daqui, irmãos, aleluia, encharcado da glória do nosso Deus. Amém? Quantos podem dar um prato de glória? Aleluia, irmão Gerson, com a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu salvo um pouco de Deus com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu convido meus amados a abrir vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Aleluia. Santo e exaltado Deus de Israel. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Dá honra e glória ao Senhor, meus amados. E que você dê a sua boca para adorar o Senhor nesta noite. Que você dê os seus lábios, o seu coração para adorar o Deus Santo e Todo-Poderoso, meu amado. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. À medida que os irmãos vão ficando de pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, que você não escutou ainda, apenas escute. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como
estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subindo as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Aleluia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando-nos, disse-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Se você tem glória a Deus, dê glória a Deus. Se você dá aleluia, dê aleluia ao Senhor. Se você souber adorar o Senhor, adore da sua forma, meu amado. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está o mar na tua vida, eu não sei como é que está esse vento sobre o teu barco, mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado, que Jesus está no teu barco, aleluia. Jesus está no teu barco, meu amado. E se você pensa que Jesus está dormindo, ainda dormindo, Jesus te
louvando e que a tua palma, meu amado, louve ao Senhor nessa noite. Mais forte para Jesus, mais forte. Levanta a mão ao céu agora em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos agora aos céus. E eu quero nessa hora ministrar sobre a tua vida uma palavra profética da parte de Deus. Eu quero ministrar que essa noite o Espírito Santo de Deus, ele vai te fortalecer, ele vai te encher. Aleluia, eu já estou ministrando, vai recebendo aí. Aleluia, porque ele está passeando nesse lugar. Quem sabe você chegou aqui angustiado, quem sabe a sua vida, aleluia, está debaixo de tempestade, debaixo de vento. Aleluia, o sol não está mais brilhando e você só vê as nuvens negras batendo, ventando na tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Aleluia, Jesus está contigo nessa situação. Jesus está contigo nessa tempestade. Ele é teu abrigo, ele é a tua vitória. Aleluia, ele não vai deixar mal nenhum te suceder. Não vai. Quem está sentindo a presença dele aqui? Aleluia, vai glorificando, vai glorificando. Glória a Jesus.
presença, Deus, com o nosso coração aberto, Deus, para te adorar. Nós estamos aqui para te dizer que tu és o nosso Deus. A nossa confiança está em ti, ó Deus. Nós confiamos no Senhor. Quantos confiam no Senhor aqui? Aleluia. E podem dar um brado de glória inteira nessa noite. Se expressar adorando a Deus agora e agora. Agora, 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 agora. Aleluia. Essas águas não vão te submergir, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor manda te dizer nessa noite, aleluia, que praga alguma, mal algum vai te suceder, porque Ele está contigo nessa jornada. Somente agora, somente agora, somente agora. Palavra sua, olha só a palavra de Deus para ti aí, ó. Aleluia, basta uma palavra, o milagre aconteceu, basta uma palavra, os sinais aconteceram. Aleluia, receba dessa unção, receba desse poder. Eu sei que é só em ti.
Jesus, seja renovada, seja renovado agora, em nome de Jesus. Você está na presença do Rei, você está na presença de Deus. Essa noite Deus tem renova, essa noite Deus tem poder, essa noite Deus tem cura, tem milagre, tem milagre. Receba, já estou ministrando sobre a tua vida. Você que é triste, nativa, vai recebendo, vai recebendo. Agora, receba, receba, receba. Jesus vai te visitando agora. Eita lá para Surinai, eita lá para cá, para Xaradabara. Meu Deus, a mover de Deus, a mover de Deus. Há uma unção poderosa sendo derramada sobre a tua vida. Receba. Meu Deus, nós te adoramos, ó Pai. Aleluia. Quantos podem bater palmas a esse Deus? Aleluia. Me escuta com glória a Deus aí para ficar mais bonito. Aleluia. Pega na mão do irmão. Pega na mão do irmão. Diz assim: irmão, irmã, hoje Jeová tem vitória para ti. Diga assim: te prepara, viu? Jeová vai te pegar de jeito. Aleluia. Quem crê, dá um brado de glória. Aleluia. Você pode tomar assento em nome de Jesus. Oh, aleluia. Mas não cesse de glorificar, não cesse de adorar. Eu quero nesse livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ser bem objetivo. Pega a sua Bíblia agora e abra no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é tudo de ensinamento. Eu quero vos trazer uma palavra de caráter doutrinária. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Aí você vai comigo ler o versículo 3 em diante, até o verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Todos acharam? Quem não achou, dá glória a Deus. Todos acharam, né? Então acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 3, tá? Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém. Glória a Deus. Todos podem exaltar Jesus. Tome assento em nome de Jesus. Hoje, como eu já vos disse, é ensinamento. E eu quero trazer essa palavra que Jesus colocou em meu coração para vos trazer. Irmãos, eu tenho me preocupado muito em perguntar para Jesus aquilo que Ele quer falar e ensinar à igreja. Tenho me preocupado muito.
aleluia, e graças a Deus, Deus tem nos revelado, né, aquilo que é para nós falarmos à igreja. E hoje, irmão, Jesus me direcionou a esse texto do livro de Atos, tá? Por quê? Porque eu quero falar nessa noite sobre a igreja. Eu quero falar sobre a igreja, né? Nós estamos vivendo em tempos difíceis, estamos vivendo tempo de esfriamento espiritual, estamos vivendo tempo onde o pecado tem se multiplicado sobre a terra, e é necessário nós, como igreja, estarmos preparados, aleluia, para batermos de frente, essa é a palavra, contra o inimigo, contra as forças do mal, aleluia, que estão escravizando esse mundo e acorrentando esse mundo. E eu sempre digo isso: a única força que é capaz de vencer o inimigo, aleluia, é a igreja, aleluia, porque nós estamos na terra como representantes de Jesus, e é sobre isso que eu quero pregar, aleluia, nesta noite. A igreja como representante de Deus na terra. Irmãos, eu achei interessante esse texto aqui, tá? Porque a igreja primitiva, a igreja do livro de Atos, ela sempre será uma referência para a igreja atual, sempre. Por quê? Porque ela foi a primeira igreja, aleluia. E irmãos, nós temos que procurar conhecer um pouco mais dessa igreja, das nossas origens, aleluia. Por quê, irmãos? Porque essa igreja, ela foi fundada por Jesus, né? Imagine vocês que os líderes dessa igreja nada mais eram do que os apóstolos, do que aqueles que andaram com Jesus, aqueles que foram testemunhas ocular. Imagine, eles andaram com Jesus, eles aprenderam diretamente de Jesus. Irmãos, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Jesus, ele separou 12, aleluia, 12 discípulos para ensinar. E foi incrível esse discipulado de Jesus, que foi um discipulado de proximidade, né? Os discípulos andavam diretamente com Jesus, aprendendo dia após dia com Jesus. Por quê, irmãos? Olha para cá. Porque Jesus sabia que o seu tempo era curto na terra, ele tinha um tempo determinado, e ele sabia que ele tinha pouco tempo para ensinar aqueles que iriam levar à frente a obra que ele veio começar, né? Então esse discipulado foi tremendo, e a igreja primitiva, ela tinha justamente como líderes esses apóstolos. Imagine vocês, irmãos, aleluia, ter Pedro aqui ensinando, hein? Imagine vocês ter, né, aqui Tiago, Filipe, João, o discípulo amado, aleluia, de Jesus, ensinando aqui. Já pensou, irmãos, um negócio desse, hein? Olha, quem vai pregar hoje é Pedro, hein? Essa igreja está lotada, né, irmão Jefferson? Aleluia, sabendo que o pregador da noite seria Pedro, ou seria João, aleluia. Oh, glória a Deus, aquele que o Senhor revelou, aleluia, todo o livro de Apocalipse, coisa tremenda. Pois é, irmãos, então você vê aí, aleluia, o privilégio da igreja primitiva, e quanto nós temos que aprender com a igreja primitiva, porque foi a primeira igreja que tinha justamente os apóstolos como seus líderes. E aqui nesse texto nós vemos que essa igreja, ela estava sendo perseguida, havia uma grande perseguição, e quem estava perseguindo a igreja era Saulo. Diz aqui no versículo que nós lemos que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens, as mulheres, e os encerrava, aleluia, na prisão. Então, irmãos, era uma fase de muita perseguição. Escute, aleluia, essa igreja, ela não tinha liberdade que nós temos hoje de adorar. Eles não tinham liberdade, irmãos, que nós temos hoje de nos arrumar, aleluia, de pegar os nossos filhos e sair, pegar a nossa Bíblia, né, botar aqui no peito e sair para a casa do Senhor. Aleluia, não havia
você dá um glória a Deus. Quanto mais morriam, mais a igreja crescia. Morria um, Deus salvava 10, e a igreja ia crescendo para a glória do nome de Jesus. Sabe por que, irmãos, isso acontecia? Porque havia uma liberdade do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Aqui começa a palavra. O povo era perseguido, o povo era preso, o povo apanhava, o povo, irmãos, eram lançados nos coliseus, mortos por leões. Era espetáculo para aquele povo, irmãos, que via os cristãos nas arenas morrendo. Mas a igreja crescia, aleluia, 100 por 1, porque havia uma diferença. O Espírito Santo estava no centro da igreja. Aleluia. Eu não sei por que nós não crescemos. Olha para cá. Aleluia. Porque aqui eu começo o ensino da palavra. Sabe o que nos diferencia da igreja primitiva? Muita coisa nos diferencia, mas eu quero trazer aqui alguns pontos, aleluia, que diferenciava. Você vê que era uma igreja cheia da unção de Deus. Você vê que era uma igreja, aleluia, que numa pregação, aleluia, muitos se convertiam. Numa pregação, enfermos eram curados. Numa pregação, aleluia, havia libertação espiritual. Havia sinais e prodígios no meio do povo. Aleluia, havia batismo com o Espírito Santo. E era uma unção de Deus. O povo era o povo avivado, cheio da unção. Mas por quê? Aleluia, a igreja hoje ela está diferente. Por que será que nós perdemos a identidade, irmãos? Por que será? Isso é preocupante. Eu sou um pastor de igreja. O Senhor nos colocou na minha mão um cajado. Aleluia, o Senhor nos deu, aleluia, uma igreja para nós, aleluia, tomarmos conta para o nosso Deus. E eu sei o peso, a responsabilidade que é. Mas nós temos, aleluia, nós vemos a diferença quando a gente lê o livro de Atos, quando a gente vê a igreja atual, a gente vê uma grande diferença. Porque não há mais sinais, porque não há, irmãos, tem igrejas que faz tempo que a gente não ouve uma profecia, coisa que há uns anos atrás era comum. A cada vez, isso é preocupante. Cada vez parece que está acabando os profetas na igreja. O pecado está aumentando, irmãos. Qual a diferença, pastor? O que está acontecendo? Irmãos, eu quero abordar o primeiro ponto de diferença para nós aprendermos. A igreja primitiva, ela temia ao Senhor. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Temor a Deus. Oh, aleluia, eu tenho que ensinar vocês. É verdade. A igreja não está temendo mais a Deus. Havia temor nessa época. Você pensa que o povo fazia o que queria dentro da igreja? Você pensa, estamos aqui para aprender, hoje é culto de doutrina. Você pensa que havia conversa na igreja? Você pensa, aleluia, que ficava aquele se levanta para ir para o banheiro, vem, se levanta para beber água. Irmãos, é um negócio na igreja. Você pensa que na época da igreja primitiva acontecia isso? Aleluia. Hoje a gente vê tanta coisa acontecendo na igreja, irmãos. A gente vê, aleluia, ovelhas que estão no culto, mas com a mente longe. Estão na igreja, sentados aqui, mas estão no celular, vendo o celular, aleluia, conversando online com outra pessoa. Estão no culto, mas o coração não está no culto. A igreja primitiva, quando dava a hora de ir para a igreja, o povo pegava a roupa, se arrumando e o escondido, porque eles sabiam que eles podiam ser pegos, irmãos, e mortos. Mas nem por isso eles deixavam de ir para a igreja.
nossos dias falta-se culto, irmãos, por causa de besteira. Essa igreja era para estar cheia, irmãos. Cadê o povo? Pasme dos senhores, pasme vocês. Tem muita gente que numa hora dessa está sentada na frente da sua TV com o controle remoto na mão, virando tudo que é canal. Aleluia. Tem crente nessa hora que está na sua rede para lá e para cá, irmãos, como se não tivesse culto na igreja. Aleluia. Cadê o temor? Cadê o compromisso? Aleluia. O negócio é que o temor a Deus está esfriando. E sabe o que está acontecendo? O pecado está entrando dentro da igreja. É isso que está acontecendo, irmão. Antigamente, escute, quando uma pessoa queria se desviar, ela saia da igreja e fazer as coisas erradas fora. Hoje, nos nossos dias, eu não estou falando da nossa igreja não só, eu estou falando da igreja de Jesus na terra, porque isso aqui é generalizado, é comum nas igrejas. O que tem de crente que se diz crente, é que eu digo que tem de crente que se diz crente, irmão, título, porque título é uma coisa, ser crente é outra. Estão na igreja, mas estão fazendo coisas erradas dentro da igreja. Estão na igreja, mas estão mentindo.